E aí, professor Jalbert falando aqui com mais um Pense Diferente 47, diretamente de Belo Horizonte, falando com uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Ela é fundadora de uma empresa que impacta milhares de pessoas. Estou falando hoje com Janaína, professora Janaína Mourão. Janaína Mourão, não é isso? Isso aí. Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, por estar compartilhando seu conhecimento conosco hoje. Então, muitíssimo obrigado por isso, tá? Eu que agradeço pelo convite. Professora, eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo e você começasse falando quem é você, quem é a professora Janaína. Uhum. Bom, meu nome é Janaína, né? Eu sou carioca, mas me considero brasiliense. Vivi muitos anos em Brasília e sou geógrafa de formação. Fiz meu mestrado e doutorado em geografia também, né? Já sou casada há alguns anos, tenho 2 filhos e estou envolvida com a educação há mais de uma década. Como professora, fui gestora, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Trabalhei com educação à distância, educação inclusiva, EJA, enfim, eu passei aí, né, por todas as áreas, né? E durante um tempo na educação superior, eu cheguei a ser inclusive diretora adjunta de uma grande universidade aqui de Belo Horizonte. Eu comecei a formar professores, né? Na verdade, eu já vinha formando professores há mais de 10 anos, mas aí eu comecei a formar de uma forma mais estruturada, né? E me pediram, inclusive, para desenhar todo um programa de formação docente para essa instituição. É um trabalho que eu realizei junto de uma professora que eu admiro muito, mas que infelizmente recentemente desencarnou. Mas durante o desenho desse programa de formação de professores foi uma oportunidade muito legal, porque a gente teve que pensar sobre como realmente ensinar um professor a engajar uma sala de aula, né? E a partir de toda essa experiência que eu tive, a gente também se juntou a um projeto, né, da Universidade de Stanford, lá em Palo Alto, na Califórnia. Eu também tive a oportunidade de ir para lá e lecionar lá, né? Eu fiquei lá como professora visitante, né, durante um período. E aí, quando retornei, estava grávida, né? Meu filho estava quase nascendo, na verdade, quis ter meu filho aqui no Brasil, meu segundo filho, né? E aí, durante a licença maternidade dele, eu resolvi, né, inaugurar a Educaetos, que é uma escola virtual ainda, né? Também terá o seu momento presencial aí futuramente, mas é uma escola de formação de professores e que eu trago uma perspectiva muito particular, né? Porque o legal de ter trabalhado com formação de professores de uma forma estruturada dentro de uma instituição é que eu vi aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero como formadora de professores, né? Então eu trago uma perspectiva muito única que vem da minha base filosófica e vamos dizer até religiosa, né? Que é essa ideia da formação de um ser humano, né? Então, perspectiva que eu trago das artes liberais, da educação clássica, da filosofia clássica, né, de Aristóteles, de Platão, e também da fenomenologia de Edith Stein e outras referências, né? Então, hoje, né, já faz um ano que essa escola existe, é o meu grande foco de trabalho. Eu ainda trabalho na educação básica, também como coordenadora pedagógica, orientadora pedagógica numa escola. Ainda não consigo me dedicar inteiramente para Educaetos, mas venho aí há um ano empreendendo e encontrando muita satisfação em muitos professores que pensam e querem algo parecido comigo. Formou quantos professores já até hoje? Dentro da Educaetos, hoje eu tenho aproximadamente 700 alunos, né? Agora, presencialmente, nessas outras instituições, eu não saberia nem contar. Né? Vira e mexe, eu estou andando pela rua, encontro um professor que diz: Janaína, eu participei de uma formação com você sobre mentoria ou sobre trabalho em grupo. Enfim, tem várias formações que eu já dei, né? Gestão de sala de aula e tudo. Nunca me esqueço. Então, é muito legal esse feedback, né? E durante muito tempo também formei professores para o ensino de geografia especificamente, né? E principalmente para o ensino de geografia para deficientes visuais, que foi uma oportunidade muito legal também. Eu ensinava o braille, o uso de cartografia tátil e outras ferramentas, né? Então, às vezes, eu encontro, inclusive, professores de bem antigamente mesmo. E isso é muito legal. Eu adoro estar em sala de aula com os alunos, eu amo dar aula, eu amo ser professora, mas assim, eu encontrei muita satisfação formando professores também, colegas, né, pares. O que é preciso hoje para formar um professor e ser um formador de professor? Qual é o diferencial que você tem?
Uma das coisas que eu costumo dizer, eu faço uma provocação com os professores, né? Eu chego, encontro, pergunto, né? Você é professor de quê? Ah, fica a pergunta para você já, agora. Você é professor de quê? Vou fazer a provocação com você. Tudo bem. Eu sou de dispositivos eletrônicos no curso de engenharia elétrica da UFCG. Ótimo. E daí, quando os professores me respondem, né, de que eles são professores, eu digo, vocês são professores de seres humanos. Legal, E por que eu legal, trago legal. isso, né? Geralmente, por exemplo, né, qualquer profissão, resolve ser marceneiro, ele vai entender muito de madeira. Resolve ser publicitário, né? Ele vai entender de design, de outras coisas, né? De técnicas, né? De persuasão e tudo mais. É um escritor, vai entender de palavras. E nós que somos professores, né? Que nós formamos um ser humano, desculpa, nós temos que entender sobre seres humanos. Então, eu acho que a grande perspectiva que eu trago, que talvez seja, então, esse diferencial, né? É que a gente precisa partir da reflexão. O que é um ser humano? Né? O que é formar um ser humano? Mas a primeira pergunta é: quem é o ser humano ou o que é um ser humano? E aí, a partir disso, que eu trago essas referências clássicas, né, para a gente refletir essa existência, né? Porque é uma existência diferente de todas as outras, né? É diferente da existência do reino vegetal ou dos animais ditos ou chamados assim irracionais, né? Então a gente tem que entender até onde o ser humano, onde está a realização plena de um ser humano. Então, uma das coisas fundamentais é que um ser humano, embora ele seja assim chamado, ele não nasce plenamente humanizado, né? Então, a grande meta do ser humano seria a sua humanização verdadeira, né? Agora, o que é essa humanização? Essa é uma segunda pergunta, né? Então, de acordo com a filosofia clássica, seria justamente o desenvolvimento de valores e virtudes. Então, existe uma metáfora que é muito legal, que é a metáfora de um campo de sementes. É como se dentro de nós tivéssemos um campo cheio de sementes. E a nossa meta na nossa existência é fazer essas sementes brotarem. Que sementes são essas? São virtudes, são os valores, né? Que nós precisamos fazer brotar. E aí, como é que a gente pode fazer brotar? Como é que a gente pode fazer uma semente se tornar uma árvore, né? Vivenciar essa modificação. E é aí que a educação entra. Então, a gente precisa receber uma boa educação para que isso aconteça, né? Ter acesso a elementos culturais que auxiliem nesse desenvolvimento. Então, o que eu defendo diante dos meus professores é, primeiro, entenda o que é um ser humano e o que é formar um ser humano. Mergulhe. E as minhas referências são muito clássicas. Eu sou uma pessoa conservadora, eu sou uma pessoa que busca a tradição. Né? A gente fala muito hoje de futuro, de tecnologia e de, né, enfim, educação 4.0, e para mim se trata muito mais de um resgate, né, daquilo que perdura aí, né? Alguma coisa que dura 3.500 anos, como muitos dos textos filosóficos que nós temos, não pode ser uma coisa ruim, né? Legal. Qual é a principal dor que os professores têm quando eles vêm procurar você? Engajamento. Eles têm sala de aula desengajada, alunos desrespeitosos, né? E a principal dor é essa. Como é que eu posso ter uma sala de aula engajada? E aí, essa dor vem acompanhada de diversas subdores, vamos dizer assim, né? Ah, eu tenho um currículo imenso, não consigo cumprir tudo que me é passado, né? Eu não consigo avaliar direito, eu não consigo realmente saber se eu estou ensinando ou se eu não estou ensinando. Aí começam a vir também questões mais operacionais, né? Eu não tenho estrutura em sala de aula, ou até uma coisa bem presente, né, no discurso dos professores, que é a questão do sistema, que o sistema não é, né, ou não é da forma, não se estrutura da forma como eles teriam essa expectativa, né? Então, são muitas dores, mas que eu acredito que a fonte maior é a falta de engajamento. E Legal. aí eu vou trabalhando com ele, né, com eles, conversando diversas formas aí da gente solucionar, né? Beleza. No que diz respeito ao seu maior desafio hoje, qual seria? Eu tenho, vamos dizer assim, enquanto Janaína, nos ideais que eu tenho alguns desafios, né? Essa questão de despertar
essa nova forma de pensar a educação é um grande desafio para mim, mas é um sonho também que eu tenho, é um propósito que eu tenho. Então, nesse sentido, eu encontro força, né, para de alguma forma encontrar um caminho de cativar os professores para isso. E eu tenho tido muita receptividade. É claro que sempre há haters, né, nesse mundo virtual, isso é muito normal, mas faz parte do processo, né? Também o nosso objetivo não é agradar todo mundo. Agora, o desafio enquanto formadora de professores, aí eu vou falar mais especificamente disso, que eu acho que é o que lhe importa, né? Tendo professores que vivem realidades tão distintas, como professores que estão lá em escolas públicas, né, com pouquíssimo acesso a recursos e suporte, muitas vezes também, né, de coordenação, de direção. Eu tenho esses professores que me acompanham e tenho professores que vivem do outro lado de escolas de altíssima renda, com Fab Labs, Mind Makers, Coworkings e não sei o quê, e que ao mesmo tempo vivem também a situação, o drama, né, de não ter alunos realmente engajados, interessados e tal. E daí a raiz principal que eu poderia dizer para isso, que une todos esses professores, é que os alunos, eles não estão buscando realmente conhecimento, né? Eles não chegam na universidade, nas escolas, em busca de conhecimento. Eles não têm realmente esse amor por conhecer, por aprender. Eles estão ali em busca de um título, muitas vezes, né? Ou eles estão ali na escola, no caso da educação básica, porque disseram a eles que eles tinham que estar ali, né? E aí o foco deles é a prova, a próxima prova, a próxima prova. Então, o ensino ele se tornou um ensino utilitarista, né? Tem uma utilidade, eu estou aqui por uma utilidade, seja a prova, né? Seja para poder fazer o Enem, ou seja pelo diploma, né? Então, esse utilitarismo que hoje fundamenta a educação é o que une todos esses professores, desde aquele que está lá na escola da periferia ou numa zona rural que não tem acesso à internet, quase nada, e aquele professor que está numa escola de alta renda, na capital, em São Paulo, que tem toda a estrutura, mas ainda assim olha para os alunos e sente que eles estão apáticos, né? Que eles estão sem objetivo de vida, né? E aí, então, eu vou procurando ir na raiz, né? Porque indo na raiz, eu consigo auxiliar melhor esses professores. Então, vamos repensar, né? E eu mesma, quando pergunto para os professores qual que é o sentido da escola, eles não sabem me responder. Então, não só o aluno entrou no automático de eu preciso estudar 13 anos e não sei por quê, os próprios professores também, né? Eu estou aqui ensinando na escola, mas por que a escola existe de fato, né? Ou para que ela deveria existir, né? Então, por isso que eu digo muito que eu gosto de resgatar as origens, né? Porque a escola nem sempre foi como ela é. A escola nem sempre teve essas disciplinas que ela tem hoje em dia, né? Se a gente for pensar nas 7 artes liberais, são, enfim, totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, por isso que eu gosto de estudar história. Acho que a história é uma ferramenta fantástica. Eu estou Legal. te respondendo, tá ficando claro? Tá ficando claro, sim, com certeza. Estou aprendendo bastante aqui. Chega, eu estou anotando algumas coisinhas aqui para refletir aqui. Que bom. Na sua visão, assim, você está falando aí, eu vejo que você gosta muito dessa pegada de autoconhecimento, né? Eu gosto muito dessa pegada também. Tem uma palestra do Dante Freitas, que é um dos mentores aí da turma Gravidade Zero do Reaprendizagem Criativa, né? Que é o curso de criatividade do Murilo Gun, não sei se você conhece. Uhum. Ele tem uma palestra, o Back to Basics, né? Que é justamente baseado em você voltar para a sua essência, né? Que tem muito a ver com essa pegada de autoconhecimento que você fala, né? Uhum. E essa questão de futuro, né? Também eu queria te perguntar, né? Qual é, na tua visão, o futuro do ensino e aprendizagem? Uhum. Eu acho que os novos tempos, que são os tempos antigos, vamos pensar no que a gente está vivendo hoje, né, na pandemia. Que as pessoas têm sofrido muito, né? Elas têm sofrido muita ansiedade pelo que vai acontecer amanhã, né? O que vai ser do amanhã, né? As pessoas estão se sentindo frágeis por conta disso, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente nunca soube o que ia acontecer amanhã, né? Mas por algum motivo, talvez a gente tenha alimentado essa falsa ideia de que a gente tem algum controle, de que a gente tem algum domínio, né, sobre sobre o mundo, né? Sobre o cosmo, vamos dizer assim, né? A gente desenvolveu essa cosmovisão de que a gente tem algum controle sobre alguma coisa, e de fato a gente não tem, né? Então, mais ainda, eu digo que a gente precisa fazer algum tipo de resgate, inclusive a
tradições mesmo mais antigas, né? Porque essa adaptabilidade, eu gosto muito do Ruven Feuerstein, né? Ele é um israelense. Ele desenvolveu a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, né? Eu tenho feito algumas formações pelo instituto e tudo. Ele desenvolveu a teoria da mediação, né? Mas uma coisa que ele fala, ele define inteligência como é a capacidade de uma pessoa de se adaptar. Isso seria inteligência. É a capacidade de uma pessoa de se adaptar diante das situações. Então, quando a gente vê todas essas ansiedades, sofrimentos, enfim, e até algumas conversas que eu tenho ou postagens que eu vejo, né? A gente vê que a capacidade de adaptabilidade ela está muito baixa. Né? Então, e por que a pessoa tem uma capacidade de adaptabilidade muito baixa? Porque ela não tem um sustento real da vida dela, né? Que dá uma força para ela ou dá um sentido para a vida dela, falta sentido, né? Então, isso a pessoa pode encontrar pela filosofia, ela pode encontrar pela religião, enfim, o caminho que cada um vai escolher, né? Não é o meu objetivo aqui dizer, né? Mas ela tem um sentido que dá um sustento para ela. E aí, quando as pessoas elas se deparam com diversas adversidades, essas pessoas que têm um sentido para a vida, né, elas conseguem superar os desafios com maior facilidade. Elas se adaptam mais às mudanças que acontecem. Então, eu gosto muito também da história do Viktor Frankl, né, que escreveu Em Busca de Sentido, né. Viktor Frankl, ele é um alemão e ele foi ao campo de concentração de Auschwitz, sobreviveu. Logo após, ele inclusive desenvolveu a teoria dele da logoterapia, né? E aí ele foi justamente entender isso, porque para algumas pessoas aquela experiência foi assim, acabou com a vida da pessoa. E para algumas outras pessoas como ele conseguiu continuar a vida dele. Ele casou, teve filhos, e, enfim, continuou a prática da medicina, ele seguiu a vida dele, né? Então, por que para algumas pessoas aquilo foi o fim e para outras as pessoas conseguiram superar, né? Então, o que faz uma pessoa ter mais força do que outra para superar as adversidades? Então, é esse sentido, né? Por isso que o livro se chama Em Busca de Sentido. A pessoa tem um sentido, né, para a vida dela. E aí, isso, né, é uma inteligência, né? Essa capacidade de se adaptar às adversidades, que elas sempre existirão, né? Então, hoje a gente vê muitos casos, né, infelizmente, de jovens que fazem, né, que cometem suicídio e outros que se automutilam, né, que facilmente são levados por aplicativos ou outras coisas da internet a se automutilarem, né? Existe uma fragilidade ali, né, nesse ser humano. Então, quando eu olho para o futuro, o que eu vejo? A gente tem que fortalecer esses seres humanos. O que eu vejo que é a necessidade do futuro? A gente tem que fortalecer esses seres humanos. Eles têm que dar conta de viver sabendo que a vida ela é feita de erros, de falhas, de adversidades, de não. Né? Hoje os jovens não conseguem ouvir não. Né? Então a gente começa a ver uma geração sofrendo. Eu não estou querendo generalizar. Não estou dizendo que todos os jovens não conseguem ouvir não. Né? Eu estou trazendo aqui uma visão, mas eu não estou generalizando. A gente tem muito uma geração que sofre por não ter curtidas, né, na sua foto, ou por, né, não ter uma beleza, um ideal de beleza que esperava ter, né, que passa um tempo enorme editando fotos ou tirando várias fotos com várias poses, né, para poder agradar. Então, outro ponto que eu digo, que eu acredito que é muito importante para o futuro, é a gente encontrar a nossa individualidade. Ou seja, encontrar aquilo que é meu, da Janaína, autêntico meu, e esse é o meu legado que eu vou deixar no mundo. Porque quando eu falei lá atrás daquela perspectiva do campo das sementes, isso seria, vamos dizer assim, uma destinação de todos os seres humanos, tá? Então, todos nós teríamos, né, de acordo com essa filosofia clássica, né, essas sementes que nós temos que desenvolver. Então, todos nós teríamos que desenvolver valores e virtudes. Agora, ao mesmo tempo, o que você, Jalbert, vai deixar no mundo é diferente do que eu, Janaína, vou deixar no mundo. Então, a gente tem as nossas destinações individuais, né? A gente tem aquilo que... E a sua marca que você vai deixar, ela é super importante. Se você não deixa a sua marca, o mundo, vamos dizer, perde a oportunidade de aprender com você. E a mesma coisa comigo, né? Só que as pessoas, elas estão numa tendência a viver em massa, numa necessidade de uma aceitação do coletivo, e se afastando ainda mais da individualidade. Então, a educação, ela
é uma ferramenta maravilhosa para levar a isso, mas se ela se continuar se prendendo a utilitarismos, se ela não focar na essência realmente do que é desenvolver o ser humano, então a matemática, a geografia, a história, o português, a linguagem fundamental, tudo isso deveria ser um suporte para o ser humano ir encontrando a sua questão essencial, né? De quem eu sou, o que eu quero deixar nesse mundo, aonde eu quero chegar. Então não é o conteúdo pelo conteúdo, né? Não é o procedimento pelo procedimento, é assim que você faz essa questão, é assim que você faz cálculo de raiz quadrada. Não é isso, né? A gente tem que usar os conhecimentos para uma transcendência. Eu não sei se fica claro isso tudo que eu estou falando, porque realmente são coisas muito profundas, mas o futuro, para mim, é o ser humano se encontrar mais com ele mesmo. Não tem outra alternativa. E pós-pandemia, qual seria o maior desafio do professor? Aí existem muitas conjecturas, né, de como é que as coisas vão ficar, né? Então, em termos práticos, só para não ficar achando que eu só fico lá nas nuvens, eu vejo o seguinte: as universidades elas já vinham fazendo um movimento de terem disciplinas em EAD dentro da sua estrutura e também já vinham tendo um movimento de ter disciplinas híbridas, né? E eu trabalhei diretamente coordenando também um projeto com disciplinas híbridas, trabalhei com professora de disciplina híbrida, enfim. Tenho questões com isso, né? Porque você pode falar do ensino, é até uma coisa que eu tinha te pedido para a gente não abordar tanto aqui, mas eu vou falar só brevemente, né? Porque isso dá uma fala inteira. Você tem a operação do ensino híbrido dentro de uma sala presencial, que é você, por exemplo, trabalhar com rotações, estações, tudo mais, sala de aula invertida e tal. Ou você pode ter uma disciplina estruturada no formato híbrido, né? Que daí é, por exemplo, você tem uma disciplina que é 20% presencial, 80% online, né? Essa é uma disciplina estruturada no modelo híbrido, né? Então, eu trabalhei diretamente com essas disciplinas estruturadas no modelo híbrido. E isso é uma coisa que as universidades privadas, principalmente, elas já vinham fazendo, né? E tendo muita resistência dos alunos, né? Pelo apego mesmo ao presencial, ainda que tendo que atravessar horas e horas de ônibus para chegar na universidade e tal, e também tendo muita resistência dos professores por não terem sido formados para lecionar dessa forma, né? Então, e quando eu digo resistência dos professores, não é por má vontade, é porque é difícil mesmo. Eu tive muitas dificuldades também, né? Então, eu acho que agora as universidades, de alguma forma, elas se legitimam, as universidades e os centros universitários, a usarem esse tipo de estrutura. Não, agora, olha, isso mostrou que a gente precisa, né, adaptar a nossa estrutura curricular e trazer mais um online, porque o online, ele, de alguma forma, está nesse momento aí, né? E eu não vou dizer que eu sou contra, né? Mas eu acredito que a gente precisa, de fato, realmente formar os nossos professores e os nossos alunos para isso. Porque os nossos alunos, uma outra coisa muito importante é que eles não sabem a forma como eles aprendem. Então, cada pessoa precisa fazer uma autorreflexão, uma meta-análise para entender qual é a forma como eu aprendo. Então, eu fiz um mergulho nisso, eu, Janaína, né? Hoje eu sei qual que é a estrutura que eu aprendo melhor. Tem pessoas que aprendem ouvindo mais, fazendo esquemas, fazendo mapa mental, fazendo resumo, lendo, relendo X vezes, enfim. Né? Realmente a pessoa precisa conhecer a sua forma de aprender. Então, a gente precisa começar disso daí, ajudando os nossos alunos nisso. Não pode partir do princípio de que ele vai chegar eu estou falando agora de universidade, né? Não dá para partir do princípio que ele vai chegar na universidade sabendo disso. Então, acho que é muito importante fundamentar isso de uma forma bem prática, o aluno ele receber esse suporte para que ele possa ter essa autonomia de estudar de casa, né? Para ele dar conta das disciplinas online ou das disciplinas híbridas. E também gestão do tempo, não é uma coisa que as pessoas sabem, não é uma coisa trivial, tá? Não é. Então, esse é um outro suporte também que os nossos alunos precisam receber para que eles possam estruturar, porque grande parte dos nossos alunos, principalmente em instituições privadas, eles trabalham, né? Ou eles já têm família, então tem todo um contexto que tem que ser pensado para que não fique apenas um check ali, né? Pronto, essa disciplina eu fiz, ok, beleza, passou. Né? Porque daí, se essa disciplina só precisa do check, é melhor tirar ela do currículo, né? E deixar aquele tempo livre para ele refletir, sei lá, fazer alguma outra coisa, né? Você me entende, né? E no caso da educação básica, aí isso é uma outra questão, né? Então,
Eu não posso dizer que eu defendo que para o ensino fundamental haja o ensino online de forma nenhuma, não defendo, estou vivenciando isso agora como professora, como coordenadora pedagógica, como orientadora pedagógica, não acho que esse é um modelo para essa geração, não, para essa idade, não. Final de Fundamental 2, para ensino médio, ter uma ou outra disciplina online, eu acho que é uma coisa que já pode se começar a pensar. Mas eu tenho visto as crianças estão ficando muito ansiosas, muito cansadas, pouca concentração. Então, a tela, dependendo da idade, ela é até prejudicial mesmo, né? Quer dizer, para todo mundo em excesso ela é prejudicial, né? Mas dependendo da idade, realmente atrapalha muito na absorção do conhecimento. Então, em termos práticos, que é o que eu estou falando agora, eu não posso dizer exatamente qual que é o melhor formato. Eu acho que a gente vai descobrindo juntos. Para o ensino superior, eu já consigo vislumbrar, né? Eu acho que agora a universidade pública é que vai se adaptando mais a isso, né? Embora tenha a Universidade Aberta do Brasil, né? A UAB, ela era para cursos totalmente à distância. Não era tanto para pessoas que estudam no presencial também pegarem disciplinas à distância, né? Mas acredito que essa nova formatação aí pode acontecer, né? Em termos da minha experiência, eu gosto de trabalhar de home office, gosto de estar em casa, gosto de estar perto dos meus filhos, mas existe um desafio muito grande no trabalho à distância, realmente, que é essa gestão da nossa casa, da nossa família, todo mundo ali, né? Do nosso tempo. Então, eu gosto da ideia de rituais, né? A pessoa realmente se direcionar ao trabalho dentro de casa como se estivesse saindo de casa, né? Ter uma rotina de realmente, olha, eu estou indo agora assistir a minha aula ou fazer o meu trabalho. Então, ter um lugar fixo onde ela vai estudar, onde ela vai trabalhar, se arrumar e se organizar como se estivesse realmente indo sair, e isso ajuda muito, eu acho, para mim, eu estou falando da minha vivência, né? Agora, em termos mais de como eu vislumbro a educação, me preocupa. Justamente pelo fato de que os nossos alunos ainda não têm uma autonomia suficiente, né, para isso, eles não gostam. De novo, deixa eu alertar aqui, tá? Não quero ser generalista, estou trazendo uma visão de uma maioria, tá? Mas também não fiz estudo com estatística, margem de erro, nada disso. É de vivência prática. Os alunos, no geral, eles não têm aquele prazer realmente pelo estudo, né? Pelo conhecer, pelo aprendizado. Então, me preocupa quando você leva para o online, que você tem menos contato físico, que você não consegue olhar tanto no olho do aluno, ter aquele feeling, aquela sensação do que ele está sentindo, né, do que ele está pensando, ou às vezes até trocas de olhares que a gente vê na sala, a gente já consegue ter uma sacada do que está acontecendo ali. Então, me preocupa do ensino ficar ainda mais rarefeito, de ficar ainda mais superficial e nos afastar ainda mais desse encontro com a essência da educação. Já, Albert, educar, se a gente for para a etimologia da palavra, educo, né, educere, significa conduzir para fora, né? E por que eu gosto muito dessa ideia? Porque a educação, ela é, na verdade, toda educação é, na verdade, uma autoeducação. A gente não pode educar ninguém. A gente não pode modificar ninguém. A pessoa precisa querer se modificar, precisa querer se educar. Então, nós, professores, na verdade, nós somos pessoas que despertamos isso, que mediamos esse processo, né? Desse despertar dentro dela. E a partir do momento que a gente perde o contato físico, que já está difícil com o contato físico de despertar isso, a gente perde esse contato físico, é sujeito a isso ficar mais prejudicial. Então, me preocupa um tanto. Isso tem muito a ver com o engajamento também, né? Que você está falando, tá certo? Aí o que é que acontece? Qual a estratégia, então, nessa perspectiva que a gente está tendo hoje, né? Qual a estratégia, então, que o professor pode utilizar para engajar o estudante no online? No online. Bom, eu formo os professores para engajarem no presencial, né? Eu desenvolvi um método que eu auxilio eles. Eu não gosto muito dessa coisa de falar desenvolver um método e tal, mas porque a importância do método é que ele estrutura um passo a passo.
Então, isso ajuda muita gente, né? Eu mesmo sou uma pessoa que o passo a passo ele me ajuda, mas eu preciso ir além, né? E aí eu tenho adaptado toda essa perspectiva para o online, né? Agora, é isso, engajar o aluno online, que não era engajado no presencial, é o grande desafio. Então, se a gente já tivesse alunos engajados no presencial, que tivessem realmente uma prática de estudo, gostassem de estudar, tivessem ali pelo conhecimento e não pelo título ou pela prova, que soubessem como eles aprendem, né? Para poder conduzir o próprio estudo de uma forma que seja uma forma ativa e que seja uma forma produtiva, porque as pessoas falam muito hoje em metodologia ativa, né? E eu uso esse termo também para poder chegar nos professores, mas para mim, eu não sei como é que quer dizer, sei, né? Conheço muitos estudiosos que definem de uma forma diferente, mas eu vou falar da minha visão. Para mim, metodologia ativa é qualquer metodologia que a gente aplica em sala de aula que o aluno fica ativo, ou seja, que o aluno se envolve, que o aluno se engaja. E isso pode acontecer numa palestra, numa aula expositiva. Tá? Se o aluno estiver com uma escuta ativa, isso para mim é uma metodologia ativa. Porque daí o professor soube dar uma aula expositiva que deixou os alunos ativos. Isso não é uma coisa trivial também, isso não é uma coisa fácil. Né? O professor ele chega na sala de aula, ele joga um desafio, ele joga uma pergunta e ele circula pela sala, ele olha para todo mundo, ele envolve todos que estão ali, ele circula, ele traz uma imagem, aí ele traz alguma coisa que ele mostra, ele vai envolvendo os alunos. Então é uma aula expositiva que os alunos têm escutativa. E muitas vezes pode ser até uma aula que o professor fica sentado na mesa dele, falando, e todos estão ali envolvidos com o professor. Porque o professor conseguiu criar, ele conseguiu criar uma reciprocidade dos alunos, pelo interesse gerado por aquilo que ele está ensinando. Então, isso para mim é uma metodologia ativa. É o aluno estar ativo. E aí, pode ser por um trabalho em grupo, pode ser por um projeto, né? Ou pode ser simplesmente porque os alunos estão ali escutando. Eu falo muito isso nas minhas lives lá no Instagram, né? Do live de 1h30. Os professores ficam ali comentando. Falei, por que vocês estão aqui? Só tá a minha cara aparecendo. Porque muitas lives eu nem projeto nada, não mostro nenhuma imagem. Só tô eu aqui falando. E vocês estão aqui comigo, me ouvindo e participando. Por quê? Porque vocês estão interessados nisso aqui que eu tô falando, né? Tem um sentido para vocês, isso aqui é uma busca que vocês têm. E os nossos alunos, a gente colocou eles dentro da escola e eles não sabem por que eles estão ali. Os professores também não sabem bem por que eles estão ali. E a gente fica respondendo um monte de perguntas que eles não fizeram. Né? Então, é um pouco esquizofrênico, na verdade. Né? E aí, quando a gente traz isso aqui tudo, e que já não funciona muito no presencial e bota no online, é um grande desafio, você entende, Jalbert? Então, o online ele pode funcionar melhor, mas a gente tem que dar uns passos atrás, né? Para poder esse aluno realmente estar preparado para essa forma de aprender. Agora, existem paliativos que podem ser feitos, né? Paliativos. Porque esse passo atrás ele é fundamental. E daí uma coisa que é muito importante no momento ao vivo, né? Os alunos estarem com o vídeo ligado. E assim, eu tenho ouvido muitos professores de muitas instituições que os alunos não estão gostando de ligar a câmera. Né? Então fica realmente muito difícil a gente engajar os alunos sem olhar para os alunos, sem saber se eles estão ali, né? Então, porque daí a aula ela envolve uma troca. Então eu preciso ver. O que eu tenho organizado aqui na escola que eu trabalho se você vai sair da frente do computador, pode sair, mas deixa o vídeo ligado, porque eu sei que você não está ali, né? E isso é muito importante para poder gerar interação, né? A pessoa levantar a mão ou mostrar uma curiosidade, gesticular alguma coisa e você poder ir gerando essa troca, tá? Então, isso é uma questão, para mim, básica para o momento ao vivo funcionar. Interagir, né? Com os alunos durante a aula, mas sem querer chamar todos. Para cada pergunta eu quero ouvir todos, porque senão fica extremamente cansativo. Vários alunos já se desengajam, né? Porque tem que ouvir todo mundo. E assim, fazer um acompanhamento, uma coisa que a gente tem feito na educação básica é acompanhar os alunos que estão falando também. Dar uma marcadinha aqui, porque senão tem só aqueles que falam. Tem os mesmos que falam sempre, assim como acontece na aula presencial. Só que no momento online, aqueles que falam pouco, eles têm uma barreira ainda maior para vencer, para conseguir falar, para conseguir se expressar, né? Então pode até parecer que está indo tudo bem, mas quem está falando são só os mesmos alunos.
Então, tem uma planilha que você pode ir marcando ali quem está falando mais, quem está falando menos, mas geralmente, como o ano iniciou, né, no presencial, os professores já têm uma ideia como os alunos são. Então, ter esse cuidado de chamar esses alunos mais tímidos, né, porque essa barreira é uma barreira ainda maior do que aquela que eles têm que vencer em sala de aula para se pronunciarem. Embora tem casos que eu tenho ouvido de alunos que são mais tímidos em sala e que no momento online estão mais à vontade, isso acontece também, né? Então, não existe uma regra, claro. E também poder usar alguns aplicativos, né, que pode projetar na hora, na aula ao vivo, então, tipo Kahoot, tipo Livreware, tem vários, né, que você joga um questionário virtual e eles têm que responder, eles acessam ali e tal. Vídeos funcionam também, passar um vídeo, mas existe o risco dele sair um pouco atrasado para alguns alunos, pela questão da internet local, né, tem esses problemas. Mas, assim, o verdadeiro engajamento, né, e aí quando eu ensino pelo presencial, vamos dizer assim, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né, por isso que eu fiz um curso focado nisso, mas, assim, o que eu poderia dizer em termos mais de planejamento, né, você precisa dar para o aluno uma necessidade dele estar ali. Daí que vem a motivação. O aluno ele tem que sentir uma necessidade, né? E essa necessidade ela pode vir de um desafio mesmo, né? De uma até o pessoal gosta muito dessa palavra, né? De uma curiosidade, né? Mas é alguma coisa que de repente ele sentiu muita necessidade de conhecer, de aprender, de entender, de resolver, de decifrar, né? A motivação ela vem da necessidade. E assim, muito se fala hoje, né, como você falou mesmo, nessa questão das metodologias ativas, né? Por que usar metodologias ativas? As metodologias ativas, elas têm, como eu mencionei, esse objetivo de tornar o aluno ativo no processo, né? E a questão toda é que se você não tem um aluno ativo, ele não aprende. Por que ele não aprende? Porque, como eu disse, a educação ela é um processo que acontece de dentro para fora. Eu não posso educar uma pessoa, eu posso despertar para que ela se autoeduque. Então, toda educação é uma autoeducação, toda formação é uma autoformação. Então, ele precisa estar ativo para ele se movimentar e buscar o aprendizado. E alguns vão mais além, outros vão menos, mas tudo bem. Alguns vão menos por uma questão orgânica ou genética, mas muitas vezes a vitória que ele vai alcançar significa muito mais do que aquele que não tem nenhuma limitação física, né? Então, as metodologias ativas, eu trago assim o conceito para mim, tá? Mas tem muita gente que interpreta que tem que ser você utilizar na sua sala, desconstruir a sua sala de aula e torná-la invertida, ou usar o problem-based learning, né, em vários momentos da disciplina, ou desenhar uma disciplina toda com design thinking, ou enfim. Eu não, né? Essa não é a minha visão, tá? E eu procuro confortar muitos professores em relação a isso, porque hoje você vai aí nos colóquios, congressos de educação, a grande parte das conclusões que eles chegam do que a educação precisa são recursos, né? Financiamento para isso, coisas e mais coisas, né? E eu acho que o professor pode fazer muito com muito pouco, né? Porque aí a gente vai criando uma série de justificativas pelo porquê a sala, né? Uma série de justificativas para explicar por que a sala de aula não está engajada, sendo que, na verdade, é muito mais uma forma como o professor conduz a aula dele, né? Para gerar essa necessidade, para gerar essa motivação, né? Que ele muitas vezes não tem também para a ciência que ele leciona, né? Eu pergunto para muitos professores, né? Qual que é o sentido de aprender matemática? Isso. Eu falei, mas quantos alunos seus? Isso não é uma coisa minha, tá? Isso eu aprendi com um professor israelense. Quantas pessoas... quantos alunos seus se tornam matemáticos? Não sei, 5%, talvez menos. Tá, então por que eles estudaram isso tudo de matemática? E aí fica aquela coisa no ar, né? Então, a gente tem que encontrar o sentido da área de conhecimento que a gente leciona. E isso tem sido um mergulho muito grande meu. Por que ensinar geografia? Né? E aí, eu tenho perguntas
que levam às grandes ideias que, para mim, fundamentam a geografia. E eu vou levando meus alunos a isso. Ah, Gerana, mas o currículo está lá, a coordenação me obriga a seguir tudo aquilo e tal. Eu sei, isso é muito difícil. Você ter como se chama, um Common Core, né? Que nos Estados Unidos é isso que é a palavra, uma base nacional, né? E hoje a gente tem uma base nacional ainda mais, vamos dizer, fechada, né? É um grande desafio mesmo. E aí, se você não tem uma coordenação muito flexível, é difícil, tá? Mas, independente disso, se você tem as grandes ideias do porquê que alguém precisa aprender uma linguagem, né? Por que alguém precisa dominar a língua portuguesa? Por que alguém precisa aprender história? Você vai focar nisso mesmo com aquele tanto de conteúdo lá que está descrito e que 40% não seja necessário. Legal. O poder do porquê, né? O poder da motivação, né? Que tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Porque se a motivação for intrínseca, aí a gente ganha aquela força de vontade para seguir em frente, né? Muito legal isso aí. O que é que o professor... Existem esses dois tipos de motivação, né? Intrínseca e extrínseca. Então, a extrínseca é quando você ganha uma recompensa, né? Por aquilo, que é muito dos behavioristas, né? Ah, para você faz isso que eu vou te dar isso, né? Só que quanto mais você dá, mais a pessoa vai querer receber para fazer alguma coisa. E aquilo ali não vai gerar uma formação, não vai gerar um desenvolvimento dela verdadeiramente, porque ela está fazendo pela recompensa e não por ela. Então, a motivação intrínseca é eu criei uma necessidade dentro de mim por aquele conhecimento, né? Legal. O que é que o professor pode fazer hoje para aplicar metodologias ativas? Então, porque eu tenho essa visão, né, de que uma aula expositiva ela pode ser uma metodologia ativa, né? E eu sei que isso é uma forma um pouco diferente de conceber, né? Mas assim, o que ele precisa fazer é, primeira coisa, conhecer verdadeiramente a área que ele leciona, encontrar as essências da área que ele leciona. Isso é uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que esse momento da pandemia está sendo muito bom para isso também, né? Porque os professores estão diante de uma situação que eles não vão conseguir ensinar, entre aspas, né? Vamos dizer assim, transmitir tudo o que eles iriam transmitir no presencial, porque não dá tempo, né? Foi necessário enxugar um pouco. Então, eu acho que eles estão se aproximando de alguma forma de uma essência, de focar naquilo que é essencial, porque não vai dar para ensinar tudo, né? Na educação básica isso está acontecendo demais, no ensino superior menos, porque dá para forçar mais os adultos a conseguirem fazer tudo que tem que fazer. Mas se você for ver no Fundamental 1, os professores estão focando basicamente em língua portuguesa e no máximo em matemática, né? No ensino fundamental 2, eles estão conseguindo trazer mais das outras disciplinas, mas também estão tendo que focar, porque as crianças não dão conta mesmo, né? Mas então, a primeira coisa, eu acho que é conhecer bem a área do conhecimento, né? Que leciona, conhecer as essências que ela tem, focar nessas essências e ensinar essas essências, né? E conhecendo técnicas, pequenas técnicas que você pode aplicar em sala de aula para você ter uma turma engajada. Então, a forma como você faz pergunta, quais são os tipos de pergunta que são perguntas mais profundas, como fazer pergunta de modo que os alunos entendam que a qualquer momento eles podem ser questionados, então eles não vão ficar desatentos, né? Como circular dentro da sala de aula. Por isso que, por exemplo, né, na minha formação eu chamo de aprendizagem ativa. Eu não gosto muito de metodologia ativa, eu prefiro aprendizagem ativa. Porque é todo uma gama de pequenas coisas que você tem que fazer em sala de aula para mudar totalmente a lógica de funcionamento da sua sala de aula. E são pequenas ações. Desde a forma como você faz pergunta, a forma como você anda dentro da sala de aula, sabe? A forma como você organiza a narrativa da sua sala de aula. Então, para mim, toda aula precisa ter momento de reflexão, de autoavaliação, senão a pessoa não absorve aquilo que ela aprendeu, né? Então, são pequenas coisas, né, que eu estruturei e ensino, né, para os professores na Educaedos. Mas é isso que eu defendo, viu, Jovem? Que são pequenas coisas. Mas que legal se você tiver um quadro interativo, se você tiver uma impressora 3D, ótimo. Mas o que vai mudar realmente a motivação e o envolvimento dos alunos são essas pequenas coisas. Beleza. E, assim, não necessariamente, né, o estudante ele vai estar preparado, né, para metodologia, aprendizagem ativa, né? Então, às vezes o cara não gosta
assim, da metodologia ativa não conhece. Então, o que é que o estudante, né, ou melhor dizendo, como é que o professor pode fazer para que o estudante ele se adapte ao uso da metodologia ativa? Então, ele tem que criar essa necessidade no aluno. Ele tem que despertar esse gosto pelo saber, esse gosto por aprender. Isso é fundamental. Se ele não fizer isso, ele não vai adaptar o aluno a nada, né? Então, ninguém estuda o que não quer, ninguém estuda o que não vê sentido, né? E isso não significa pegar o aluno no colo, porque muitos professores fazem essa crítica, né? Porque eu não sou sócio-construtivista, tá? Eu não acho também que tudo é só fazendo, né? Eu acho que tem que ter teoria, eu acho que tem que ter aula expositiva, eu acho que tem que ter leitura, muito leitura, e tem que ter leitura profunda, eu acho que tem que ir nos clássicos. Eu não estou defendendo o ensino fraco e nem ficar pegando o menino no colo, mas a gente precisa criar um sentido para a educação, entendeu? A responsabilidade é nossa, é nossa. E esse sentido, a primeira coisa que esse sentido o primeiro beneficiado desse sentido vai ser a gente, porque a gente vai viver a docência com todos os percalços que ela tem de uma forma menos pesada, né, como um propósito, uma missão, uma entrega de vida realmente, mas de uma forma menos pesada. Talvez fique até mais fácil de ensinar também, né? Também, claro, claro. E aí, assim, muitos professores não acreditam realmente que os alunos são modificáveis, né? Essa era uma grande luta do Hilton Feuerstein, né? Mostrar isso, que todos os alunos, todas as pessoas são modificáveis. Ele ainda não conseguiu, ele não aprendeu ainda, mas ele pode aprender. Só que muitos professores, não, eu acredito que todo mundo é modificável, mas o meu aluno não. Esse é porque esse não, é porque esse é um caso assim muito difícil, entendeu, Jalper? Você não está entendendo, é porque o aluno é meu, eu sei. Ou então o professor, não, olha, todo mundo é modificável, eu tenho certeza, mas eu já tentei de tudo. Então eu sei que ele é modificável, mas vai ter que ser para outro, porque eu já tentei de tudo, né? Ou então, não, eu sei que meu aluno é modificável, né? Eu sei que eu poderia ensinar ele, mas o problema é que aqui na escola não tem o que eu preciso, não sei o que. Então, na verdade, no fundo, o que isso revela? É uma falta de fé, realmente. Eu uso essa palavra fé, as pessoas acham que ela só é aplicável para ambientes religiosos, né? Mas não é. É uma crença, né? Acreditar verdadeiramente que o aluno é modificável. Porque se a gente acredita verdadeiramente, a gente faz o diabo a quatro, como diz, né? E assim, eu faço uma analogia, eu até fiz numa live esses dias, né? Com a pessoa quando namora alguém e resolve morar junto para fazer um test drive, né? Isso é muito cultural em alguns lugares de morar junto, né? Muitas vezes não é nem por essa mentalidade de test drive, não. Então, vamos morar junto, né? Aqui no Brasil tem muito... Quem entra muito nessa, entra pelo test drive, né? Vamos ver se vai dar certo. Só que quando você entra pelo test drive, você já está com metade de você fora. Entendeu? Já está com o pé fora, porque eu estou indo para testar, se não der certo, eu saio. Então, você já está considerando a possibilidade de não dar certo, né? É uma analogia do nosso cotidiano, mas que faz muito sentido, porque quem é casado sabe que um casamento é uma das coisas mais desafiadoras da vida. É muito difícil você manter um casamento, o dia a dia ali, né? Só que se você entra tendo a certeza, né, que aquilo ali pode dar certo, é diferente. Se você entra, eu tô vindo fazer um teste, então quando a gente entra na sala de aula, eu consigo modificar realmente todos os meus alunos são capazes de aprender. Aí é diferente. A ideia vem, a intuição vem, o auxílio que a gente precisa surge, acontece. Existe um movimento no universo mesmo que acontece, sabe? Eu acredito muito nisso. Beleza. E como é que você aprende? Você falou lá no início, eu fiquei curioso, né, para saber, né, como é que a professora Janaína aprende aí. Eu aprendo lendo 1000 vezes. É muito engraçado, porque eu tenho um irmão que ele é um ano e pouquinho mais velho, né? Mas ele repetiu o ano, então a gente estudou muitos anos na mesma sala, na mesma série, e ele sempre foi muito bagunceiro. Ele nunca se encaixou no sistema escolar, né? E ele fazia toda aquela bagunça, não assistia a aula e tal, e só tirava notão, né?
E eu, para tirar nota boa, eu precisava, assim, ficar de madrugada estudando e tal. Então, eu não sou uma pessoa, vamos dizer assim, naturalmente, eu ouço uma informação e apreendo aquilo, né? Por exemplo, se você conversar com meu pai é uma pessoa assim que ele chega, não, em 1971, o fulano de tal, do sobrenome tal, que estava usando uma camisa tal, ai, que por acaso namorou a fulana de tal, estava lá na rua tal, ele vai descrevendo assim, e perguntou-me, aí fala a frase que a pessoa perguntou. E eu fico olhando aquilo, eu falo, meu Deus, como é que meu pai consegue ter essa memória, né? Então, para mim, a memória é algo que eu venho desenvolvendo, tá? Comigo. Então, eu não sou uma pessoa muito auditiva. Eu ouço, mas se eu não anotar, eu perco. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi sobre mim. Então, eu faço muitas anotações. Por exemplo, eu vou participar de um curso, tá? Então, um workshop. Hoje em dia eu faço muito isso, né? E aí eu anoto tudo, vou anotando. Depois eu vou no meu computador, num documento compartilhado, leio todas as anotações e faço uma síntese de tudo aquilo dali. Depois que eu faço uma síntese digitada, eu faço um mapa mental. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Eu produzo imagens, né, para eu visualizar tudo aquilo dali, né? E aí depois eu também busco as fontes originais que foram indicadas. Ou que eu já li, e aí eu vou reler. Vai ser uma releitura, né? Então é mais rápido. Ou eu vou ler, né? E aí eu vou fazendo na leitura as anotações em cima daquele esquema que eu já tinha feito, entendeu? Então, eu consigo ter aquela estrutura. Muitas vezes o que eu vejo, o cara que deu o workshop, ele mudou um pouco da fonte aqui, ó, isso aqui tá diferente aqui. Daí eu vejo o que faz mais sentido para mim e vou fazendo as anotações por cima. Então, se torna uma grande imagem cheia de anotações. É assim que eu estudo. E para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse uma dica para o professor que está assistindo esse vídeo, para o estudante também, para a pessoa que está assistindo esse vídeo. Qual é a dica que você deixaria para ela se tornar uma melhor estudante, um melhor aprendedor para o presente e para o futuro? Então, a dica que eu dou, né, é para estudar. Estude, vá além daquela leitura que você teve, que lhe foi disponibilizada na universidade. Ou até na sua formação continuada, no mestrado, doutorado ou especialização. E o que eu sugiro realmente é buscar os clássicos, para você ter uma visão mais ampla do que é formar um ser humano. Porque a educação, ela não começou no século XIX, né? Que essa grande crítica que a gente faz, né? As escolas, a gente está assinando no mesmo molde do século XIX e tal. Mas a gente hoje tem uma estrutura e uma formatação, né? Uma apresentação da educação de uma forma muito diferente como era no período clássico. Então, esse é um livro que eu indico muito, tá, Jalbert? A história, tá, da educação na antiguidade, acho que essa é uma grande referência, ele é um livro grande, mas ele é um presente mesmo para a gente entender a história da educação, tá? E, assim, mergulhar mais, né, na área do conhecimento que você leciona. Então, para isso, também sugiro que você busque clássicos para além, inclusive, daquilo que lhe foi apresentado na universidade, que pode haver, né? Acaba que faz parte que são escolhas feitas pelos professores, então vai além. Eu vou dizer que, inclusive, encontrei muita coisa da raiz da geografia estudando a música, como a música ela era ensinada no período clássico, para você ter uma ideia. Então, ir em fontes mesmo, tá? E, assim, fundamentar melhor o seu imaginário também, né? A forma como você imagina a si mesmo no futuro, imagina a si mesmo como professor, qual que é a sua missão na educação, onde você quer que seus alunos cheguem, né? E aí, se você trabalha com crianças e jovens, eu recomendo muito esse livro. 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Ele está falando para filho, mas vale muito para professor também, são coisas muito conectadas. A gente está falando de educação, pai educa, professor educa. São responsabilidades distintas, são possibilidades distintas, mas os dois trabalham ali para a educação também. E eu espero que todos os professores que estão aqui escutando encontrem realmente um sentido para a sua prática, para viver feliz na escolha que fez, e não para que seja um fardo a se carregar. Embora que sim, ser professor é um sacro ofício, né? Exige sacrifício. É um ofício sagrado, é fundamental. A gente sabe, né? A gente forma todas as outras profissões, né? Como se diz. E
uma coisa importante é que, assim, diferente do marceneiro, né, que entende de madeira para poder, né, exercer a sua profissão, o seu ofício, diferente do escritor, né, que precisa entender de palavras para exercer a sua profissão, nós, professores, somos feitos da mesma matéria que nós formamos, né? Então, isso é diferente de qualquer outra profissão. Nós vamos ensinar aquilo que nós também somos, né? Nós vamos ensinar, nós somos professores de seres humanos, nós vamos formar seres humanos e nós somos seres humanos. Então, isso é uma indicação fundamental de que a gente tem que começar formando a gente. Não existe possibilidade da gente formar um outro ser humano verdadeiramente se a gente não começa se auto-formando, né? Porque não existe educação sem coerência. Não existe. Então, a gente tem que mergulhar nesse autoconhecimento de quem eu sou, o que eu quero com a minha vida, né? A gente tem que utilizar todo aquele conhecimento que a gente adquiriu na faculdade, em toda a nossa trajetória acadêmica, para a gente se desenvolver, né? Para a gente crescer. E aí a gente vai ter uma posição diante dos alunos que é uma posição muito mais autêntica, muito mais efetiva, porque é real, é de dentro. Então é isso. Beleza, então. Janaína, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por aceitar, né, se conectar conosco. Então, muitíssimo obrigado por isso. E para você que está aí assistindo esse vídeo, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita que possa beneficiar com ele. Porque eu peço para curtir e compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo, vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Isso vai estar ajudando muito a gente aqui no canal. Peço também para você se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Tá tendo Pense Diferente toda semana, me conectando com pessoas incríveis do Brasil todo. Janaína, muitíssimo obrigado mais uma vez. Assim, aprendi muito nessa entrevista. Eu desejo para você que está aí do outro lado que você fique bem, que tenha bons estudos e a gente se vê no nosso próximo Pense Diferente. Valeu e tchau, tchau.